Fala galera, eu tô aqui hoje para falar mais um pouco da cerveja Hard Oak Papai que a gente apresentou lá no final de semana no evento Hard Oak Papai 2, lá em São Paulo, e um pouco mais da ideia de beer branding, que é o que está por trás dessa maravilhazinha aqui. Então, eu tenho um grande amigo meu, que é o Daniel Conde Pérez, que ele saca tudo das braçagens, da produção de cerveja artesanal. E o Conde, ele tem também as contas dele no Snapchat, no Facebook, no YouTube, então se você procurar ele por lá, você vai entender muito mais dos mistérios de como seguir nesse mundo por aí. Mas fora isso, de tanto receber inputs dele, desse mundo da cerveja, das conversas que eu tenho com ele, das outras cervejas dele que eu já experimentei, são todas muito boas, o meu cérebro começou a fazer algumas conexões entre esse universo dele da cerveja e o meu universo mais voltado para o marketing, para o branding, para o storytelling. Então, nesses momentos de incubação, a combinatividade rolou e surgiu uma coisa bem interessante. Porque se você já parou para pensar, houve um boom no mercado de cerveja, principalmente artesanal, nos últimos anos, só que as gigantes que ainda existem aí, elas monopolizam esse mercado e dificultam bastante a entrada dos menores, principalmente no ponto de venda. E a gente até podia tentar fazer uma micro cervejaria com uns rótulos diferentes, uns nomes mais descolados e essas formulações mais inusitadas que o Daniel gosta tanto de fazer. Só que em algum momento a gente podia até conseguir superar isso, derrubar essas barreiras e chegar ao sucesso como algumas outras marcas chegaram. Só que isso seria, tudo bem, legal, mas seria a primeira resposta certa. E a gente, querendo ser criativo, vai para um lado diferente, né? Então, o que aconteceu? E se a gente, ao invés de focar nesse consumidor final, que já recebe tantos impactos de propaganda, já tem tantas marcas para escolher no mercado, na gôndola, a gente não muda para o consumidor empresa, para uma marca que já tem o seu produto, seu serviço, seus eventos e poderia estar consumindo a cerveja de uma forma diferente. Aí, instalou, foi aquele momento eureka detected, e a gente teve uma ideia interessante, que é o seguinte: essas empresas, elas já investem pesado em branding. Então surgiu pra gente o conceito de beer branding, que ainda está com patente pendente, mas a ideia é minha, beleza? Então, cara, como é que funcionaria isso? Essas empresas têm investimento em logo, slogan, jingle, várias ferramentas que tentam traduzir o que é a essência dessa empresa, que tentam passar para o consumidor delas alguma história, vender a imagem que eles querem passar para o mundo. Então, por que não ter uma ferramenta nova, que é muito mais inusitada, mais lúdica? Afinal, a cerveja normalmente está ligada a momentos de comemoração, de celebração, de dividir com os amigos, é uma coisa animada, e também é uma parte mais multissensorial, diferente de outras ferramentas de marketing que usam ou só um ou dois sentidos, né? Só visual, só auditivo, só os dois. A cerveja, ela é multissensorial. Você sente o cheiro da cerveja, você sente o gosto da cerveja, você vê a cerveja, a cor dela tem impacto, tem diferença. E ainda pode até considerar o tato dela faz alguma diferença. Então é uma experiência muito mais complexa, muito mais completa e que traduz de forma mais proprietária a essência do que seria essa marca. E a partir daí que a gente contou essa história dessa forma diferente, a marca fica com a fórmula do que a gente criou para poder usar da forma que ela quiser. Então pode ser um presente premium para alguns clientes específicos, pode ser para um evento especial, pode ser como uma ferramenta de relacionamento com fornecedores, enfim, dando asas à criatividade, eles podem inventar coisas bem legais. A gente também poderia fazer a parte de naming e até a parte de identidade visual, mas a gente não coloca isso como um pressuposto básico, porque a gente sabe que muitas das empresas já tem as suas áreas de marketing, já tem agências que trabalham fazendo esse trabalho. E tem também a parte de produção. Isso a gente pode fazer, porque a gente já tem algumas cervejarias parceiras que podem dar conta disso, mas também se o cliente tiver outros conhecidos que façam esse tipo de trabalho e preferirem fazer por lá, também fica aberto. O nosso core business é contar a história através da fórmula de cerveja que a gente criar. Então tá legal, né? Eu acho que a ideia já deu para vocês pegarem, bem legal, bem interessante, mas por onde começar? Então, que melhor homenagem fazer do que senão a do Hard Oak Papai? Porque tanto eu quanto o Daniel, a gente já tem acompanhado o Murilo há um bom tempo. O Daniel é um ávido ouvinte do Gamcast, assim como eu, e eu inclusive ainda tenho o passado de ter sido aluno do Murilo no curso de reaprendizagem criativa na turma 2. E desde o final do ano passado, quando acabou o curso, eu venho tentando botar em prática alguns dos aprendizados que eu tive lá,
para fazer uma transformação aí na minha vida e no meu caminho. E é justamente a transformação que a gente usou como elemento-chave e principal para o desenvolvimento dessa cerveja. Mas antes, deixa eu ler uma historinha aqui para vocês. Os hard workers são warriors, picas das galaxies, que têm a Challenger Liberty de compor um mosaico da sua vida como target de encontrar o Equinox e alcançar o Summit. Se você não entendeu nada, é porque você está de brincadeira na tomateira. Mas brincadeira à parte, esses nomes gringos todos que eu citei são os 8 lúpulos que compõem essa cerveja bem complexa. E mesmo assim ela não ficou amarga, como as pessoas tendem a acreditar de cervejas que levam bastante lúpulo. Porque são lúpulos que foram acrescentados um a um, com uma forma bem sistêmica a cada 5 minutos, para ter esse resultado complexo e diferente e sem causar esse contratempo do amargor em exagero. Para vocês verem que realmente para fazer a cerveja hard work precisa de muito hard work mesmo. E o legal é que além disso tem outros elementos que a gente foi acrescentando também. Tem o café, que está aí meio que por uma questão de um pouco de falta de personalidade, como já diria o Murilo lá no Snapchat dele, mas não é o café torrado que a gente espera, que normalmente domina muitos sabores também. É um café de meia torra, que mantém ainda algumas notas florais e mais cítricas também, uma coisa meio entre mel e coisa de notas de laranja, então bem legal. E tem também o kiwi, que é um elemento que a gente acrescentou para tentar ajudar a compor esse movimento de transformação, mas quem é a grande estrela da parada na hora da transformação é a espirulina, que é uma alga praticamente sem gosto nenhum e extremamente proteica, que é muito usada em dietas, e que aqui a gente usou só pela questão da cor, porque ela é verde, e quem sabe, conhece o Murilo, sabe que um dos principais pilares dele é a transformação e o elemento que ele usa, o símbolo que ele usa é o Hulk. E assim como o Hulk fica verde, a nossa cerveja também fica verde durante o processo. Pode parecer brincadeira, mas não é mágica, a coisa é ciência e eu vou te provar que funciona. Saca só! Então vamos lá, galera, a hora da verdade é agora. Tá aqui a cerveja, essa tá geladinha, deve estar uma delícia. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona todo esse poder de transformação dela, ó. Já vem com gás a cerveja, essa é da boa mesmo. Então, como eu tinha falado, ela começa como uma cerveja normal, amarelinha, nada de diferente do que a gente vê por aí. Só que ela tem o twist no final da transformação do Hard Work Papai. A gente dá uma sacudida, quem conhece cerveja de trigo sabe como é que é, dá aquela sacudidinha no finalzinho e volta a continuar o processo, para vocês verem que ela deu uma boa escurecida, completando aí a transformação. Não é, obviamente, um verde fluorescente, porque é uma coisa natural, é espirulina, é uma alga, mas era mais para ter esse elemento lúdico, né, do pessoal poder ver que ela sofre uma certa mudança assim. Então agora vamos beber e falar o que essa cerveja tem de tão boa assim. Então vamos lá. Primeira impressão, aquilo que a gente falou, a mudança um pouco da cor, que é bem diferente. O aroma dá para ver bem aquelas notas que eu tinha falado, um pouco mais adocicadas, cítricas, florais. A espuma ainda está bem composta, bem bacana. E agora vamos para a parte que interessa, né? Como eu tinha dito, ela não tem muito amargor, tem um pouco sim, porque é um lúpulo presente, mas é um amargor agradável. O café pode ser notado ao fundo e os outros elementos meio que estão só na mistura, mas é uma cerveja encorpada, gostosa, não é cerveja de você beber no boteco 10, 12, mas é que é uma cerveja diferenciada para um momento especial, principalmente para quem tem aí uma experiência legal com hard work, assim como eu, e curtiu a experiência toda. Então é uma bela forma de celebrar tudo isso, a essência do Hard Work Papai em forma de cerveja. Então, um brinde para todo mundo e a gente se vê na próxima. Eu já ia me esquecendo, gente. Tem também lá o site que eu apresentei no evento também, que é o cervejistas.com.br, onde você vai preencher rapidamente só um relatóriozinho com seus dados e responder umas perguntinhas para a gente, que vai ajudar muito a gente a definir os próximos passos e também saber
qual seria o eventual tamanho do próximo lote da cerveja Hard Rock Papai 2 que já se esgotou, para a gente começar uma nova produção. Então corre lá, entra, até tem mais da história se você quiser entender um pouco mais, e faz esse preenchimento rapidinho pra gente que vai ajudar muito, beleza? Falou, e dessa vez é tchau mesmo, valeu!